Pessoal, hoje a palestra ela tem como base esse livro aqui, tá? Depois, se vocês quiserem conhecer o livro, ele está à venda na Amazon. É muito fácil de encontrar porque ele é quase um best-seller, né? O primeiro livro do Dr. Brent Peter, ele já virou um best-seller, que é Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia. É um excelente livro para entendermos o dogma eucarístico e o mistério, o sacramento eucarístico. E esse daqui é Jesus and the Jewish Roots of Mary, Unveiling the Mother of the Messiah, do Dr. Brent Peter, novamente. Jesus e as Raízes Judaicas de Maria, né? Descobrindo a mãe do Messias. Né? Por que eu resolvi fazer a palestra sobre esse livro? A gente está passando hoje por um momento muito difícil na apologética católica. A apologética católica, quem faz essa defesa como a Alessandra há muito mais tempo do que eu sabe, que ela tem ciclos de altos e baixos. Né? É óbvio que nos primeiros séculos da cristandade a gente teve uma defesa muito forte dos dogmas, porque os dogmas começaram a ser estabelecidos naqueles primeiros concílios. Então você tinha uma batalha ferrenha dos grandes doutores, né, como Santo Agostinho, né, para a defesa dos dogmas que estavam sendo reconhecidos pela Santa Igreja. Nós tivemos um declínio, né, desse estudo após a Idade Média, né, no Renascimento. A peste negra afetou de tal forma a vida intelectual que realmente nós tivemos uma perda absurda, tanto no campo filosófico quanto teológico. A Igreja sobreviveu com a Contra-Reforma, que, mais uma vez, através também da ação dos jesuítas, teve um grande apelo apologético. Né? E nós tivemos agora uma nova queda da apologética católica a partir da Novela Teologia, né? e dessa tentativa de um ecumenismo fraudado, né? Pós-Concílio Vaticano II. Se é ou não culpa do Concílio Vaticano II é algo que em outras palestras talvez a gente discuta, não vou falar sobre isso hoje. Mas definitivamente aconteceu uma perda muito evidente, sendo ou não culpa do concílio. O fato é que muitos padres, muitos sacerdotes, muitos bispos e muitos leigos têm uma compreensão completamente equivocada do que é o ecumenismo, como é desejado, previsto e realizado na tradição católica. Né? E em virtude dessa aproximação completamente equivocada com protestantes, espíritas e as outras religiões, nós tivemos uma perda natural da defesa apologética, porque acredita-se que não é necessário defender a verdade para que você consiga uma aproximação correta com os nossos irmãos, quando há um equívoco absurdo nisso. É necessário defender a verdade para auxiliar os nossos irmãos a enxergarem essa verdade. Por conta dessa queda, muitos valores foram perdidos. E os dogmas marianos, né? Arthur, não, papai. E os dogmas marianos que antes eram defendidos de maneira tão sóbria pela Santa Igreja, hoje parece que se perderam ao ponto de um católico médio, um católico comum, não saber defender nenhum dos dogmas relacionados à Virgem Maria. E essa é a história do autor desse livro aqui, né? Que é o Dr. Brent Peter, na verdade, o nome dele, tá? Ele é de berço católico, ele nasceu na Louisiana, que é um estado bastante católico nos Estados Unidos. E ele sempre teve uma tradição católica bastante arraigada na família dele. Então, ele rezava o rosário todos os dias, rezava antes de dormir, né, aos pés da cama. Né? Ele teve uma catequese muito melhor do que muitos de nós tivemos aqui no Brasil. Né? Mas o que acontece com o Dr. Brent Peter? Ele se interessa, a Olga não está aqui, eu tinha que dar uma olhada bem precisa agora para a Olga. Ele se interessa por uma moça protestante muito bonita. Né? Uma história muito parecida com a minha. E ele se interessa por essa moça protestante muito bela.
E no livro ele fala, não, ela era tão bela que eu falei, não tem condições de eu deixar essa mulher embora. E por conta disso eles começam a namorar. Ela de tradição batista, né, então pentecostal, tá? E é natural, né, num relacionamento de um pentecostal com um católico, que as divergências surgissem, né, no meio do caminho. A família dela, principalmente, ele conta que questionava muito ele sobre os dogmas católicos, principalmente os dogmas marianos, mas ele sempre fez uma defesa razoável, né, por ter tido uma boa catequese, sempre conseguia rebater aquilo que era proposto pela família dela. Contudo, depois de 3 anos de relacionamento, quando eles decidem se casar, ele passa por uma sabatina do pastor da congregação dela. Ele acreditava que ia ser uma conversa rápida, de meia hora, 1 hora, acaba que se estende por mais de 4 horas, porque o pastor começa a realmente aprofundar as críticas a respeito, principalmente, de Maria e da Eucaristia. Por isso os 2 livros, As Raízes Judaicas da Eucaristia e As Raízes de Maria. O Raízes Judaicas da Eucaristia virou um best-seller nos Estados Unidos hoje, né? Graças a Deus, estamos tendo um movimento de conversões nos Estados Unidos incrível, de bons bispos nos Estados Unidos, de bons teólogos. A próxima palestra da gente muito provavelmente também vai ser outro autor, outro teólogo americano, depois eu falo com vocês sobre isso. Bom, o pastor opunha, então, né, opôs a ele várias questões relacionadas à Eucaristia, e todas elas ele conseguia rebater, todas. Mas ele conta no livro que, quando chegava a falar sobre os dogmas marianos, ele ficava amarrado. Ele não conseguia falar muita coisa. Por quê? Porque como católico, e um católico que teve uma catequese pós-década de 60, ele tinha uma compreensão muito, mas muito ruim do Antigo Testamento. Ele enxergava Maria apenas no Novo Testamento. E aí é um problema, porque Maria aparece muito pouco no Novo Testamento, né? Maria aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento, e mais, quando ela aparece no Novo Testamento, geralmente parece dar razão aos nossos amigos pentecostais que falam, ó, tá vendo como é que Maria é tratada nas bodas de Caná? Ela chega para Jesus pedindo para Jesus realizar um milagre, e Jesus olha para ele e fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Se eu falasse assim com minha mãe me metia 5 dedos na cara. Por que Jesus falava desse jeito com Maria? É óbvio que porque tinha uma relação de hierarquia. Jesus era superior a Maria ali, e ele tratava ela de uma maneira inferior. É assim que os protestantes, principalmente pentecostais, entendem essa passagem das bodas de Caná. E o Brent Petrie, na época, um adolescente, né, jovem ali de pouca idade, não conseguia rebater esses argumentos. Então ele disse que voltou para casa com muita raiva do pastor, porque ele opôs algumas perguntas que ele não gostou a respeito da Eucaristia, não é? E a Eucaristia é algo muito valioso para qualquer católico. Mas ele voltou, e isso eu acredito que foi o pior, com dúvidas muito ruins acerca dos dogmas marianos, ao ponto que ele abandonou as práticas marianas dele. Ele deixou de rezar o terço, e ele deixou de crer nos dogmas relacionados à Virgem Santíssima, né? E ele passou a ter uma fé que, infelizmente, muitos católicos estão tendo hoje, que é uma fé protestantizada no sentido de, não, eu tenho que ter dedos quando fala da minha mãezinha, né? E, gente, que perda que é isso, viu, para um católico. Mas bem, continuando. Ele acaba se formando em teologia, né? E o mestrado dele é na Universidade de Notre-Dame, em Paris. E em Notre-Dame, diferente das outras faculdades das faculdades americanas, não se estuda a teologia com base apenas no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Geralmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, você pega uma linha de estudo. Ou você estuda mais voltado ao Novo Testamento, ou você estuda mais voltado ao Antigo Testamento. Na Notre-Dame, ele estudou o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. E isso abriu o campo de conhecimento do Dr. Brent Petrie. Por isso ele desenvolveu todo um estudo judaico, né, das figuras do Novo Testamento, do caso de Jesus Cristo, da Eucaristia, e aqui nesse livro da Virgem Maria. Então, a gente vai ver com a palestra de hoje, tá?
Vamos entender Maria não olhando apenas o Novo Testamento, mas principalmente o Antigo Testamento, e vocês vão ver que estudo maravilhoso, né? Por que estudar a tipologia bíblica, então? A forma como Deus se comunica conosco, né? A pedagogia divina. Deus, pessoal, quando a gente observa o Antigo Testamento, ele não se comunica, ele geralmente não revela para o povo toda a verdade de uma só vez. Por quê? Porque Deus, em sua infinita sabedoria, ele compreende que o ser humano ele é limitado ao tempo, né? Diferente de Deus, que precede o tempo, né? Nós, seres humanos, estamos inseridos num contexto temporal. Então imagine como seria para Deus revelar-se a Abraão, que vinha de um contexto politeísta, porque a tribo de Abraão era politeísta, né? E ele se revelar já assim, ó, eu sou o único Deus, mas olha, Abraão, eu sou um Deus que também é três ao mesmo tempo. Então, eu sou Pai, Filho e Espírito Santo. E meu filho virá mais à frente e irá se encarnar. Imagina para Abraão, que vinha de um contexto politeísta, ter essa revelação de que Deus é um em três, o unitrino, não é? Será que Abraão conseguiria absorver esse ensino do Deus Uno corretamente? Eu acho difícil, né? Muito provavelmente haveria uma tendência em Abraão em descambar para o politeísmo, porque era esse o contexto da época dele, era esse o contexto da sociedade da época. Então o que Deus faz muito sabiamente no Antigo Testamento? Primeiro ele se revela como o Deus verdadeiro. Quando a gente lê no Antigo Testamento, dá até a impressão de que próprio Deus reconhece a existência de outros, porque ele fala o Deus verdadeiro. Mas nada de trindade ainda. Quando a gente vai ao Novo Testamento, é que a gente tem essa compreensão melhor acerca da Santíssima Trindade. Então há uma pedagogia divina. Deus, nas Escrituras e até o juízo final, ele se revela à sua igreja, ao seu povo, de maneira que há um tempo apropriado para que ele revele determinadas verdades. É por isso que os dogmas católicos, eles não inauguram matéria. Mas quando é declarado um novo dogma, é porque naquele momento temporal a igreja conseguiu enxergar algo que talvez antes ela não conseguisse enxergar com tal clareza. Mas na tradição, se a gente pegar, todos os dogmas que foram declarados já eram, de alguma forma, por uma graça extraordinária ou por conta de uma visão especial de algum santo, já eram pregados. Né? Não se inaugura nada, né? Mas a igreja enxerga com mais clareza em determinado momento do tempo. Por isso que a igreja aprenderá continuamente, tanto com as Sagradas Escrituras, quanto com o magistério, quanto com a tradição, até o juízo final. E é importante, então, estudar a tipologia bíblica para a gente compreender essa pedagogia divina. Né? Esse mostrar-se de Deus com o passar do tempo. Infelizmente que a novela de teologia corrompe tanto, né? Esse Deus que se mostra no tempo. Né? A novela de teologia vai entender de uma outra forma e vai corromper muito esse ensinamento. Bom, o que nos diz então o Catecismo, parágrafo 487? O que a fé católica crê a respeito de Maria funda-se no que crê a respeito de Cristo. Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece, por sua vez, a sua fé em Cristo. Gente, o catecismo é muito bonito, né? Porque o que ele está querendo nos dizer aí? Nós devemos enxergar em Maria o próprio Cristo. E quando nós conseguimos compreender melhor a Virgem Santíssima, nós também entenderemos melhor Cristo. E a gente vai ver agora com a palestra. Né? Vai além, olha só, o Papa Emérito Bento XVI, a imagem de Maria no Novo Testamento é como um novelo inteiramente composto por fios do Antigo Testamento. Então não tem como você querer separar. Você não vai entender quem é a Virgem Santíssima se você olhar só o Novo Testamento. Tá? Mas vamos lá. Pessoal, é muito fácil encontrarmos irmãos protestantes que entendam que Jesus é considerado um novo Adão na Bíblia. Muito normal. Né? Você vai ver os nossos irmãos protestantes falando que Jesus é o novo Davi, que Jesus é
Josué, que Jesus é, em determinados momentos, Jacó, em determinados momentos, José. Né? Então é muito normal os protestantes fazerem essa tipologia relacionada a Cristo. Qual é o problema? O problema é que essa tipologia ela fica só nisso, só em Cristo. E o Antigo Testamento ele não nos revela apenas Cristo. O Antigo Testamento ele revela até os sacramentos. Quando o maná está caindo do céu, de tarde cai carne e de manhã de noite cai. Como é, de manhã, eu não sei se eu estou confundindo, pessoal. Se eu estiver confundindo, relevem, tá? Em um horário cai carne e no outro horário cai pão. O que é isso senão uma tipologia acerca do pão que descerá do céu encarnado, que é Jesus Cristo, e que se fará verdadeira carne, verdadeira comida na Santa Eucaristia. Não é? Então vejam que nós temos uma tipologia veterotestamentária relacionada a um sacramento. É óbvio que tem sim uma ligação íntima com Cristo, mas aponta diretamente a um sacramento que vai ser instituído no Novo Testamento. Certo? O próprio ritual, o primeiro dado bíblico, foi pela mulher que começou o pecado. E é por culpa dela que todos morremos. Tá? Então nós vemos que a participação na queda da mulher é algo relevante. A mulher não fica como escondida por trás de Adão, como se o pecado de Adão fosse o único importante para a queda do homem. Mas, no pseudofilo, Antiguidades Bíblicas, que é uma tradição oral judaica, e Deus disse: aquele homem transgrediu o meu caminho e foi persuadido por sua esposa. E ela foi enganada pela serpente. E então a morte foi ordenada para a geração do homem. Mas, 4 Esdras, ó Adão, o que você fez? Apesar de ter sido teu o pecado, a queda não foi tua somente, mas nossa também, que somos teus descendentes. Peraí, como assim um homem cai pela mulher e pelo homem, mas a redenção ela acontece só através do homem? Né? A gente vai ver então que quando a Igreja Católica hoje ainda não é um dogma, mas quando se fala da corredenção através de Maria, existe uma boa razão para se crer nisso. Eu rezo continuamente para que isso um dia se torne um dogma. Tá? Não que Maria seja redentora, não. Mas ela tem uma participação na redenção e nós veremos essa participação. A dor deve cessar neles quando virem que o Filho do Homem está sentado no trono de sua glória. Pois a descendência da mãe de todos os que vivem for escondida desde o princípio. Isso aqui é 1 Enoque. É uma tradução feita aí embaixo por essa fonte. Não é fácil de encontrar boas traduções do livro de Enoque. Tá? Geralmente você tem muita corruptela. Traduções que são feitas por interesses ideológicos. Essa fonte é uma fonte protestante, respeitada pelos teólogos católicos. Tá? Então vejam só, a dor deve cessar neles quando o quê? Quando virem que o Filho do Homem está sentado no trono de sua glória. Pois a descendência da mãe de todos os que vivem foi escondida desde o princípio. Já havia então em 1 Enoque essa previsão da mãe de todos os que vivem. Tá? Vamos então continuar. Mas vamos deixar agora um pouco a tradição judaica e a Bíblia e vamos para a tradição católica. Virgem, madeiro e morte eram os símbolos da nossa ruína. A Virgem Eva, que ainda não conhecia o homem. O madeiro era a árvore onde estava o fruto, tá? A morte era a condenação de Adão. Mas eis aqui de novo a Virgem, o madeiro e a morte. Lá eram símbolos de ruína. Aqui se transformaram em símbolo de vitória. Isso é São João Crisóstomo fazendo alusão ao Novo Testamento. Porque em lugar de Eva está Maria. Em lugar da árvore com fruto proibido está a cruz. E em lugar de Adão está Jesus. Não é? Então, gente, isso é São João Crisóstomo, tá? Isso está lá na patrística, nos primeiros séculos, e parece que nós nos esquecemos, né? Vamos começar então essa brincadeira. Onde é que a gente fica sabendo que
há uma boa razão para crer que os primeiros cristãos também acreditavam que Maria era a nova Eva. O primeiro detalhe está em Gênesis. Quando a gente compara o livro de Gênesis em seu capítulo 1 e os primeiros capítulos do Evangelho de São João, nós vemos uma coisa curiosa, que São João ele faz um paralelo entre Gênesis, que foi a criação do homem que caiu, e o Evangelho, que retrata a criação do novo homem feito em Cristo. O que São João faz de maneira muito interessante? Lá no Gênesis a gente vê, no princípio criou Deus o céu e a terra. Qual é o primeiro capítulo de São João? No início era a palavra, e a palavra era Deus. Aí a gente vai para o segundo dia, né? Que é a água e separação entre as águas na criação. O segundo dia, João deixa claro logo no início do capítulo. No dia seguinte, aí acontece o batismo de Jesus, a água. Né? No dia 3, nós temos a criação da terra e das plantas. Jesus encontra André e Pedro no dia seguinte, começa a juntar os seus. Não é? No dia 4, nós temos a criação das estrelas. Jesus encontra Felipe e Natanael. Aí o que acontece? Esse paralelo que João faz sobre a criação do Antigo Testamento e a criação do Novo Testamento é interrompida. Porque João não tinha a intenção de fazer uma alusão perfeita do jeito que era no Antigo Testamento ao Novo. Ele só queria indicar, olha, aqui no meu Evangelho eu estou tratando da criação do novo homem. Aí o que ele faz? Ele faz o seguinte, no quarto dia ele fala assim, no dia seguinte, indicando que é o dia depois do terceiro dia, mas aí depois ele não fala no dia seguinte, depois do quarto dia, para indicar o quinto. Ele fala assim, no terceiro dia. O que isso indica? Que depois do quarto dia, nós contamos 3. No terceiro dia, depois do quarto, acontece que evento? O casamento de Caná. No 7º dia. Opa, peraí. O que é que tem de tão importante no casamento de Caná? Primeiro vamos ver o que aconteceu no 7º dia da criação no Antigo Testamento. Bom, depois da criação do homem, no 7º dia, há o descanso da criação por Deus. Mas não só isso. Pela leitura de Gênesis, não há uma separação de dias entre esse dia do descanso de Deus e a queda do homem. Então é como se a queda do homem, o convite de Eva para que Adão caísse, acontecesse ali, no dia do descanso de Deus. Gente, a gente não dá descanso nenhum para Deus. Tá? A gente não dá descanso nenhum para Deus. Então, no dia que era para ser o descanso de Deus, acontece cronologicamente, tá, o convite de Eva a Adão para o pecado. E acontece, portanto, a queda. Tá bom? E assim João fala que no 7º dia da criação do novo homem, acontece o casamento de Caná. Mas o que acontece no casamento de Caná? Alguém se recorda aqui desse evento, o casamento de Caná? Jesus, ele vive de maneira ainda muito privada, né? Óbvio que acontecem muitos milagres, né, na vida de Jesus até os seus 30 anos, mas são milagres que acontecem de maneira muito privada. O próprio nascimento de Cristo é um milagre, mas acontece para poucas pessoas. Não se dá um ministério público de Cristo ainda, né? O casamento de Caná é quando acontece essa quebra. Por quê? Porque Jesus é convidado a esse casamento de amigos de Jesus, amigos da Virgem Santíssima. Jesus comparece a esse casamento, já reunido dos apóstolos, tá bem? E ali naquele casamento falta vinho. Né? E essa história acredito que todos aqui conhecem. Jesus, então, estava ali aproveitando da festa de casamento. E Maria percebe, né, o nervosismo dos noivos porque o vinho havia acabado. E aquilo dali ficava muito mal para os noivos, gente, naquela época. Muito mal. Né? Maria, então, vai ao encontro de Jesus. E pede a Jesus o quê? Que socorra aquele casal que estava em perigo de ser difamado. Né? Eita, meu Deus. Esse momento em que Maria pede socorro a Jesus
Qual é a resposta de Jesus a Maria? Mulher, por que me procuras? Ainda não chegou a minha hora. E aí é onde tem a má compreensão dos nossos irmãos protestantes. Porque Jesus deixa de fazer o que Maria pediu para ele? Não. Jesus faz. Jesus obra o milagre, o seu primeiro milagre público, que é a transformação da água em vinho, né? Que inclusive também é um tipo, dentro do Novo Testamento, para o milagre eucarístico, né? Da transformação do vinho em sangue. Mas quando Jesus trata Maria como mulher, gente, ele não está tratando no contexto de um homem moderno, quando chama a sua esposa de mulher. Não. Nós temos que olhar esse evento com o olho de um judeu de 2000 anos atrás. Quando Jesus trata a sua mãe como mulher, e não a chama de Maria ou de mãe, ele está tratando como Adão tratava a sua esposa no Gênesis. Ele não tratava Eva como Eva até Eva pecar. Ele tratava Eva como mulher. Por quê? Porque mulher é a essência do que é a Virgem Santíssima. A mulher é como Deus a criou para ser imaculada. Então, no Gênesis, como eu falei para vocês, Eva não é chamada de Eva até antes da queda. Até depois da queda. Durante todo o capítulo de Gênesis, até a queda, ela é chamada de mulher. Quando Jesus, então, novo Adão, chama a sua mãe de mulher, ele não está depreciando sua mãe. Ele está falando assim: tu que és imaculada, por que me procuras? Ainda não é chegada a minha hora. Né? Mas a gente vai ver mais na frente que Maria não é só imaculada. Maria é a rainha intercessora. E é por isso que quando o rei escuta a rainha, ele a honra. E mesmo que tenha dado a entender Nosso Senhor Jesus Cristo que ainda não era a sua hora, ainda assim, para sua mãe, ele abre uma exceção. E realiza ali o primeiro milagre público. Então vamos começar a entender o milagre de Caná como ele deve ser entendido. Por quê? Porque no terceiro dia ali, depois do quarto, né, no sétimo dia, há uma inversão do Gênesis. Então se no Gênesis a mulher convida Adão ao pecado, em Caná a mulher convida o homem ao início da obra da redenção, ao início da vida pública, ao início do testemunho evangélico. Maria não convida Jesus ao pecado, Maria convida Jesus a que o seu tempo se inicie. É chegada a hora, meu filho. Eu sempre me emociono quando dessa passagem, porque é algo muito belo. Eva era chamada de mulher. Até quando? Até a queda dela. O novo homem e a nova mulher são quem então? Jesus e a Virgem Santíssima. Eva convida ao pecado e Maria convida à redenção. Esse é o papel redentor de Maria. Ela convida à redenção o Filho. E o Filho em obediência, porque ele é o mais obediente de todos os filhos. Por isso que nós sabemos que não há como venerá-la mais do que o próprio Filho a venerou. Certo? Então nós temos esse evento da Arca da Aliança, que é o primeiro indício de que Maria é a nova Eva. Mas, gente, os tipos veterotestamentários de Maria não acabam ainda. Tá? Ela não é só a nova Eva que convida o novo Adão à redenção. Jesus, tá? Ele é o verbo encarnado. Ele é a palavra viva. Né? E no Antigo Testamento nós também temos a palavra de Deus, que era o objeto de veneração mais importante dos judeus. Que era o quê? As tábuas com os 10 mandamentos, que ficavam guardados dentro de um objeto, que era a Arca da Aliança. Certo? Dentro dessa arca, pessoal, não ficava guardado apenas os 10 mandamentos, ficava guardado também, segundo o relato do Antigo Testamento, o cajado de Arão, que era o grande sacerdote, e o maná. Ali nós tínhamos, dentro da Arca da Aliança, o quê?
os tipos veterotestamentários do Cristo que viveu. Porque ele é o sumo sacerdote, representado pelo cajado de Arão. Ele é o verbo encarnado, representado pela palavra de Deus. E ele é o pão que caiu do céu, que desceu do céu. Não é? Representado pelo maná. Só que ele está dentro de algo, né? Ele está dentro de algo. Ele está dentro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela não foi constituída de qualquer jeito. Veja, para abrigar o que há de mais importante no Antigo Testamento, foi feito algo, ordenou-se que fosse feito algo de maneira magnífica. Que algo é esse? A arca. Ela era feita com madeira de acácia. Você sabe o que a madeira de acácia significa no Antigo Testamento? Era a madeira mais pura. Simbolizava a pureza. Tá? Era a madeira mais pura. Os povos antigos entendiam que a madeira de acácia era a madeira incorruptível. Incorruptível, ela não podia ser corrompida. E quem manda fazer a Arca da Aliança não é algo que surge da cabeça dos reis judeus, não, tá? É Deus que ordena que se faça daquela forma. É a madeira incorruptível. Mas não apenas isso. Ela era recoberta por ouro. Porque ela tinha que ter dignidade para abrigar a palavra de Deus. Ela tinha que ser feita do material mais resplandecente. O material mais digno para receber a palavra, daí o ouro. Tá? E sob ela, os anjos, os querubins. Né? Aí depois a gente debate se Deus queria ou não queria que se fizesse imagem, né, Alessandro? Mas sob ela vinham os querubins. Né? E aí vem toda a questão. O que faziam os judeus em relação à arca no Antigo Testamento? A arca era posta dentro do tabernáculo, que era o local mais sagrado para os judeus, e eles a veneravam. A veneração à arca, gente, era tão relevante, mas tão relevante, que tem determinado episódio, para carregar a arca, deveria ser carregada de uma forma correta. Esse era o nível de veneração. Você não podia carregar a arca de qualquer jeito. Então, para carregar a arca tinha uma maneira correta. Você tinha que carregar com varais de madeira que eram feitos também de madeira incorruptível. E tocando nessa madeira desses varais é que se podia levar a arca. Sabe o que acontece quando um homem desavisado, tenta carregar a arca de uma maneira diferente? Ele toca a arca e morre. Ele toca a arca e morre. Por quê? Porque ele não tratou a arca com a devida honra que ela deveria ser tratada. Certo? Então, quando nós vemos, infelizmente, muitos amigos pentecostais chutando imagens da Virgem Santíssima ou a tratando de maneira qualquer, nós, antes de nos irarmos com eles, nós devemos ter misericórdia. Porque quando eles chutam aquela imagem da Santíssima Virgem, o que eles estão fazendo é o que fez no Antigo Testamento o homem que tocou a arca de maneira desonesta. E o que está reservado para eles se eles não se arrependerem na morte. Certo? Antes tenhamos misericórdia e rezemos por eles, para que eles percebam a riqueza que é a Virgem Santíssima. Mas a arca, pessoal, ela nos indica algo além disso no Antigo Testamento. Por quê? Olha que legal, gente. A Arca da Aliança, ela indicava o local onde Deus apareceria para falar com os judeus. Só que ela indicava de uma maneira muito própria dela. Ela ficava lá no tabernáculo, ok? Deslocava-se o povo judeu, construía-se uma nova tenda, fazia-se um novo tabernáculo e colocava a Arca da Aliança lá. Até que isso foi feito o templo, né? Finalmente com Salomão, né? E ali pôde-se reservar um local apropriado para a arca. Mas até então, os povos caminhavam com a arca por vários lugares, tá bem? Sempre faziam então o tabernáculo, colocavam ela lá. E quando Deus queria vir falar com algum profeta, o que acontecia? No Antigo Testamento se relata que Deus vinha sob as nuvens, essa nuvem pousava sobre o tabernáculo,
fazia uma sombra sobre o tabernáculo e ali sabia o rei e o profeta e o sacerdote que Deus estava ali e que Deus queria falar com eles. Pois bem, foi assim durante toda a história, enquanto a arca existiu, né, enquanto a arca permaneceu ali, junto dos povos de Israel. Mas, infelizmente, em determinado momento, pela maldade do povo de Israel, pela desonestidade, pela traição às alianças oferecidas por Deus Todo-Poderoso, a Arca da Aliança, em determinado momento, principalmente depois da dominação babilônica, você não escuta mais falar da Arca da Aliança, porque todo o templo é saqueado. Na Bíblia dos nossos amigos protestantes, não há um livro que é o livro de 2 Macabeus. Então, infelizmente, nossos amigos protestantes não sabem o que aconteceu com a Arca da Aliança. Por isso que muitos deles ficam loucos, né? Meu Deus, e o que aconteceu com a Arca? O que aconteceu com a Arca? Será que os babilônicos roubaram? Será que... Onde foi que... Não sabem. Daí vi a loucura, por exemplo, de um Edir Macedo fazer uma arca nova e colocar lá no templo de Salomão dele, né? Uma loucura. Porque você tem um mandamento muito claro na Bíblia, dizendo que não se deve construir uma nova Arca da Aliança. Tá? E vocês vão entender por quê. Porque a Arca da Aliança, ela foi escondida por uma razão. E onde é que a gente sabe disso? 2 Macabeus. Exatamente um dos livros que foram retirados da Bíblia protestante. No livro de 2 Macabeus há uma profecia de Jeremias, grande profeta, né? E sacerdote. Lá, os católicos sabem exatamente o que aconteceu com a Arca da Aliança. Ela foi levada por Jeremias. Jeremias encontrou o monte onde havia falecido Moisés. E lá nesse monte, Jeremias escondeu a arca. Certo? Ela ficou escondida ao ponto que algumas pessoas que estavam com Jeremias tentaram marcar o caminho até onde estava a arca. Deu muito errado essa tentativa. E Jeremias ainda brigou com eles falando. Deixa eu ver se eu não, calma aí. Deixa eu ver se eu não trouxe essa passagem. Era para eu ter colocado aqui nos slides. Jeremias então adverte eles dizendo: o lugar onde está a arca não deve ser descoberto. Ninguém deve saber onde é que ela está. Tá? Por quê, pessoal? Porque a arca será descoberta novamente quando o Espírito de Deus pairar novamente sobre o povo de Israel e o tempo da misericórdia chegar. Então veja, qual a profecia de Jeremias? Que a Arca da Aliança novamente iria ser revelada onde ela está. Só que a gente vai saber onde ela está quando o Espírito de Deus pairar sobre ela novamente e vier então o tempo da misericórdia. E qual é o relato dos primeiros capítulos de Lucas, quando acontece o primeiro mistério que a gente celebrou hoje, que é o mistério da Anunciação? A Virgem Maria está rezando, aparece o anjo sobre ela, como os anjos estavam, os querubins estavam sobre a Arca da Aliança. Tá? Esse anjo aparece sobre ela e anuncia que ela é a bem-aventurada, ave cheia de graça. O Senhor está contigo. Ao que Maria responde: mas como que isso pode se dar se eu não conheço homem algum? E o anjo responde o quê? Sobre ti virá o Espírito de Deus e te encobrirá com a sombra dele. E então o verbo se fará carne. Vocês estão conseguindo entender? O Espírito de Deus pairou sobre a Virgem Maria, assim como o Espírito de Deus fazia no Antigo Testamento com a Arca da Aliança. E dentro dela encarnou-se o Verbo. Encarnou-se o Verbo, que é o tempo da misericórdia, porque ele trouxe a redenção ao homem. A profecia de Jeremias estava cumprida. Ali está a nova Arca da Aliança. Vocês não precisam procurar outra.
Não precisam fazer outra e colocar em templo algum. Ali está a nova Arca da Aliança, profetizada em Macabeus. Certo? Nela fez-se o verbo. Como se dará se não conheço homem algum? Uai, mas Maria não ia se casar logo depois com José? Será que ela não poderia ter pensado que ela iria coabitar com José e talvez dali viesse o Messias? A pergunta dela não se referia a isso. Sabe por quê? Porque não havia a possibilidade de coabitação entre Nossa Senhora e São José. Jefferson, de onde é que você está inferindo isso, Jefferson? Você está me deixando louco, eu não conhecia nada disso, Jefferson. Pelo amor de Deus, minha cabeça está começando a queimar. Alguém me disse uma vez que Maria fez um voto de castidade e que São José respeitou esse voto de castidade. É que é por isso que a gente acredita que ela é virgem perpetuamente. Mas onde é que está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Vamos lá, vamos tentar. Aqui eu estou trazendo uma passagem de Êxodo para vocês entenderem. Que todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Por quê? Porque Deus tinha ido embora. Então era o momento de seguir em frente. Contudo, se a nuvem não se levantava da mesma maneira, eles não se punham em marcha, até que a nuvem se erguesse. Por quê? Porque enquanto a nuvem estivesse sobre ali estava Deus. Então é ali que a gente tem que ficar. Gente, Maria não precisa estar com a nuvem sobre ela toda hora, porque a nuvem se fez sobre Maria para que o Verbo se encarnasse nela. Se o Verbo está agora dentro dela encarnado, para onde Maria for, o que o povo de Israel tem que ir fazer? Ir atrás. Ela é o farol que aponta na direção de Jesus Cristo. Se eu seguir Maria, eu sei que eu estou seguindo Jesus. Certo? Vamos lá. A visão da arca no livro do Apocalipse. Eita, Jefferson. Quer dizer que a arca não foi vista só no Antigo Testamento? Lá no Apocalipse, São João contempla a Jerusalém celeste e vê a arca. Não é? Bom, imagine o que era para um judeu daquela época, que era o caso de São João, tá? Veja que ele veio de um contexto judeu. É claro que ele já era católico naquele momento, mas o que era para um judeu naquela época ter uma visão da Arca da Aliança? Os judeus, gente, tinham acabado de passar pelo menos uns 400 anos sem conseguir espiar os seus pecados direito, porque o tabernáculo deles não estava mais habitado pela Arca da Aliança. Então eles estavam desesperados. Onde é que está a Arca? Quando é que a gente vai receber a Arca? Quando é que a gente vai receber a Arca? Aí vem Apocalipse e São João vê a Jerusalém celeste aberta. Óbvio, se São João vê a Jerusalém celeste, o que ele tem que ver? O tabernáculo. Ele tem que ver o templo. E lá no templo está o quê? A Arca da Aliança. Só que tem um detalhe. Logo em seguida a essa narrativa, há uma quebra. Para de se falar da arca e começa a se falar de quê em Apocalipse? Da mulher com a lua debaixo dos seus pés, com o sol resplandecente atrás dela e com a coroa de 12 estrelas. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, ela nem sempre foi separada, capítulo, versículo e versículo. Isso foi feito, né? Foi um trabalho feito por monges depois, exatamente para facilitar a leitura. Mas a Bíblia, quando você pega os pergaminhos originais, ela é um texto só. Vrá! Não tem separação de capítulo e de versículo. Se você então levar em consideração que não há separação de capítulo e versículo, você entende que o relato da Jerusalém Celeste e da Arca da Aliança está conectado com o relato da mulher com a lua debaixo dos seus pés. Por que São João não menciona mais a arca? Porque a arca é a mulher, gente. A arca é a própria mulher. E como é que a gente sabe que a arca é a mulher? Porque essa mulher não está de qualquer jeito relatada no Apocalipse. Ela é relatada como uma mulher que antes de descer com a lua debaixo dos seus pés está sentindo dores de parto. E ela é a mãe do Messias. Bom, até que me prove o contrário, a única mãe do Messias que eu conheço é a Virgem Maria. A não ser que tenham feito outro Messias por aí. Certo? Então nós temos uma indicação no Apocalipse
que a Arca e a Virgem Santíssima são a mesma coisa. São a mesma coisa. Certo? Tá bom, Jefferson. Você já conseguiu colocar na minha cabeça que Maria é a nova Eva. Você já conseguiu colocar na minha cabeça que Maria agora é a Arca da Aliança. Ué, porque se a gente tem Jesus representando Moisés no novo Êxodo, a gente tem que ter uma Arca da Aliança para o novo Êxodo, né? Quem é essa Arca da Aliança? A Virgem Maria. Então, a gente teve uma nova criação com o novo Adão e a nova Eva. A gente teve um novo Êxodo com um novo Moisés e uma nova Arca da Aliança. Vai parar por aí, Jesus? Não, Jesus, pelo amor de Deus, para que eu já estou ficando doido já com isso. Calma, ainda tem mais. Toma um remedinho e continua. Toma um remedinho e continua. Não acaba aí não, gente. Porque a gente no Antigo Testamento tinha os reis de Israel, que eram figuras tipológicas do rei que viria, do único rei, né? O rei da Jerusalém Celeste. Mas esse rei estava sozinho, gente? Não. Todo rei geralmente vem acompanhado por uma rainha. Aí você fala, agora eu te peguei, porque a rainha é a esposa do rei. E Maria não era a esposa de Jesus. Maria era a mãe de Jesus. Né? Os nossos amigos pentecostais vão falar que Maria é mãe de Jesus, mas não mãe de Deus. Tá? Mas Maria era mãe. Ela não era esposa. Então Maria não tem nada a ver com o negócio de rainha. Vocês ficam chamando ela de rainha que vocês querem. Eita, meu irmão, e se eu te falar que rainha, para os povos judeus, para o povo judeu, não era a esposa, a consorte do rei. A consorte do rei não tinha título nenhum, ela era no máximo consorte mesmo. Até porque naquela época era poligamia. Um rei tinha várias rainhas. Tá? Um rei tinha várias rainhas entre as mãos, tinha várias consortes. Tá? Então, o rei, ele escolhia uma pessoa para ele se aconselhar. E para não denegrir uma esposa entre as outras, tá? Quem era a mulher com quem o rei se aconselhava? Sua mãe. Então, a rainha do reino de Israel não era a consorte. Era a mãe do rei. E onde é que a gente vê isso de maneira muito clara no Antigo Testamento? Quando Salomão recebe sua mãe no dia de sua coroação. Vocês já viram o relato de Salomão quando ele está sendo coroado? A mãe dele entra, né, para ver a coroação de seu filho. E Salomão se ajoelha diante de sua mãe. Pede para que seja colocado ao lado dele um trono. E que ali se assente a sua mãe. É assim que Salomão trata a sua mãe. Porque ela é a rainha. Mas para com Salomão, de jeito nenhum. A gente vai ver daqui a pouco o relato de Raquel. Tá? E a gente vai ver que Raquel, né, ela tem um papel essencial para Israel. Porque Raquel é a mãe de José. Vocês se lembram da história de José? José é aquele que é traído pelos 11 irmãos. Ele é vendido para os egípcios. E quando chega no Egito, ele é tão agraciado por Deus que ele acaba se tornando a mão direita do rei. Esse José é o primogênito de Raquel. Primogênito de Raquel. E Raquel era a esposa amada, a esposa predileta. Certo? Ela era a esposa predileta. Ao ponto de que, eu estou adiantando demais na palestra, daqui a pouco eu vou falar mais sobre Raquel, mas ao ponto de que quando ela morre, ela é enterrada num lugar muito especial. Belém. E disse, pela tradição judaica, que em Belém ela é enterrada porque o rei, o povo de Israel naquela época, eles tiveram a visão de que o seu povo sofreria
muito naquela região. Então Raquel, como mãe de todos o povo de Judá, tá? Como mãe de todo o povo de Judá, ela deveria testemunhar e lamentar pelos seus filhos. Ela era a mãe do reino de Israel. E isso é bíblico, tá, gente? Está no Antigo Testamento. Mas vamos aos pouquinhos que eu vou revelando isso para vocês. A figura da rainha mãe no Antigo Testamento. Então eu esclareci para vocês quem era a rainha para o povo hebreu? A mãe do rei, tá bem? Não era qualquer pessoa. Qual era a função da rainha no reino de Israel? Alguém se lembra o que fazia Esté, o que fez Raquel, o que fez a mãe do rei Salomão? Elas eram as intercessoras do povo diante do rei. Era esse o papel da rainha mãe. Ela ouvia o que o povo judeu tinha e ela levava essa causa ao rei. Alguém consegue fazer uma analogia do que aconteceu nas bodas de Caná aqui? Os reis veneravam suas mães e a honravam de que forma? Ao ponto de Salomão colocar um trono do lado dele e ali coroar sua mãe. Bom, Jefferson, tá bom. Você já conseguiu colocar na minha cabeça que Maria é a nova Eva. Se ela é a nova Eva, ela tinha que ter algo melhor do que a Eva antiga. Assim como Jesus tinha algo de melhor em relação ao Adão antigo, né? Que coisa melhor é essa? Eu vou dar uma dica para vocês. Adão e Eva pecaram. Jesus não pecou. Eva também não pecou. Certo? É daí que o tipo veterotestamentário geralmente é pior do que a sua realização no Novo Testamento. E esse argumento foi utilizado para a crença no dogma de que Maria permanece sem nunca pecar. Ela nasce imaculada, e ela, ou seja, essa mulher que nasceu imaculada permanece imaculada porque ela é esse habitáculo da palavra, certo? Ela é esse habitáculo da palavra. E ela deveria ter dignidade para ser esse habitáculo da palavra. Ela não é imaculada por mérito próprio, e a Santa Igreja nunca disse isso. O catecismo deixa muito claro, como eu ressaltei para vocês no início da palestra, que todas as vezes que nós enxergamos os dogmas marianos, nós antes temos que olhar a honra que o próprio Cristo tem. Logo, Maria é imaculada não porque ela tivesse algum mérito, mas porque Cristo merecia tal dignidade. Ele não deveria nascer num ventre impuro. Ele poderia, mas ele não deveria, porque ele é o Rei dos Reis e ele merece o que de melhor pode se ter na criação. E Maria é a melhor das criaturas. Certo? Então, eu consigo entender onde você quer chegar com essa história de Imaculada Conceição, Maria perpetuamente virgem, Maria sem pecar, não é? Mas eu ainda preciso ser convencido melhor sobre essa tal dessa virgindade perpétua. Sabe por quê, Gerson? Porque lá no Evangelho de Lucas, gente, todo amigo protestante que for discutir com vocês sobre a virgindade perpétua de Maria vai falar isso. Lá no Evangelho de Lucas vem dizendo assim: José não conheceu Maria até o nascimento de Cristo. Logo, se foi até o nascimento, é porque depois José conheceu Maria. Olha que silogismo fantástico, né? Só tem um problema, gente. Na Bíblia também vem dizendo que Jesus estará sentado à direita do Pai até o dia do juízo final. Quer dizer que depois do dia do juízo final, Deus Pai vai jogar Jesus fora? Não, mas gente, pelo amor de Deus. Esse até, ele é utilizado em inúmeros momentos na Bíblia. Nem sempre ele indica que só até aquele momento aconteceu. Ele é uma marcação temporal. Realmente, até o nascimento de Cristo, eles nunca coabitaram. Mas não significa que depois eles obrigatoriamente coabitaram. O texto não indica isso. Tá bem? E quais são os outros indícios da virgindade perpétua de Maria que nós temos? Bom, a única possibilidade de Maria ter permanecido virgem é se ela tivesse feito um voto de castidade, porque ela realmente se casa com José. Não é fake news, tá, gente? Ela realmente se casa com José.
E era necessário, no casamento, que existisse a coabitação para que o contrato natural se realizasse. Mas existia também a possibilidade de se fazer um voto de castidade. Aí o seu amigo vai olhar para sua cara e vai falar assim, para, você já está inventando, né? Quer dizer que agora Maria fez um voto de castidade, José também fez, os dois permaneceram castos. Onde é que está isso na Bíblia? Eita, irmão, o problema é que tem isso na Bíblia. Números capítulo 30, versículos de 3 a 4. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação de se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Ah, Jefferson, pelo amor de Deus, mas isso aí é o pai, o esposo não precisa respeitar. Números 30, 6 a 7. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios, com o que tiver ligado à sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos. E as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Eu posso então inferir que Maria fez um voto de castidade e que José respeitou o voto? Bom, imaginem José, um judeu, sabendo que quem tocava na Arca da Aliança morria. Vocês acham que José, o homem casto que era e sábio que era, iria tocar a Virgem Maria de uma maneira que pudesse ser encarada de qualquer maneira como desonrosa? Meus irmãos, sobre ela pairou o Espírito Santo de Deus. Tá? Se eu escuto a Virgem Maria no meu lado, estou prometido a ela, e eu escuto a Virgem Maria falando, eu pretendo me manter casta, porque eu quero me entregar minha vida a Deus. Você acha que eu vou olhar para ela e falar, não. Não tem nada disso, não. Eu não quero saber o que você fazendo esses votos. É óbvio que não, gente. Pelo amor de Deus, tá? Então a previsão desses votos existe biblicamente, tá? E quando Maria fala ao anjo, e como se dará isso se eu não conheço o homem? Não é porque ela fosse tonta e não soubesse que depois ela ia se casar com José e ela ter que coabitar com José. É porque ela sabia que não existia essa possibilidade dela coabitar. Então a única possibilidade de acontecer a concepção dela era por um milagre. É por isso que o anjo explica para ela, calma, Maria, vai acontecer um milagre. O Espírito de Deus vai pairar sobre ti e nesse momento, quando tu estiver sobre a sombra do Espírito, acontecerá a concepção. É um milagre. Porque não há possibilidade dela conceber de outra forma. Está aí a dedução do voto de Maria. Certo? Mas não, tem gente que vai preferir achar que Maria era tonta. E falou assim, como é que vai se dar se eu não conheço o homem? Tendo José na frente dela e se casar no outro dia. Não é, gente. Entendam como um judeu daquela época olharia essa questão. Por fim, Olga, vem pra cá que você tem que ver essa parte. Ou senão você vai ter que ver depois no YouTube. Gente, tá bom, Jefferson. Eu já vi o Evangelho de João, já vi Gênesis, já vi que você... Olha, eu ainda não consegui achar que João estava fazendo uma perfeita analogia da criação ali no Novo Testamento. Tá bom, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te jogar agora o último argumento. Se eu não conseguir agora, eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Mas eu quero que você pense com carinho sobre esse último argumento depois de todas essas revelações aqui, né, Mel? A Mel, quando eu estava fazendo essas postagens, ela falou assim, tio Jefferson, minha cabeça ó. Então agora vai ficar mais, porque essa daqui você não conhece, tá? A nova Raquel, tá? Aqui eu coloquei uma tabela para vocês com um relato sobre a vida de José e a vida de Jesus. Gênesis capítulo 30, José é o primeiro filho de Raquel e filho amado de Jacó. Mateus capítulo 1, Jesus é o primeiro filho de Maria e o filho amado de Deus.
Opa, coincidência? José é vendido aos gentios por 20 moedas de prata por Judá, um dos 12 irmãos. Jesus é vendido aos gentios por 30 moedas de prata por Judas, um dos 12 apóstolos. José está com 2 homens condenados quando ele chega no Egito, um dos quais é perdoado e dado a oportunidade de continuar vivendo. Jesus está entre 2 homens condenados na cruz, um dos quais é perdoado por Jesus e ganha a vida eterna. José está com 30 anos quando entra ao serviço de Faraó. Jesus está com 30 anos quando começa seu ministério. José é exaltado por ser a mão direita do Faraó, governando todo o reino do Egito. Jesus é exaltado por estar à direita de Deus Pai, que governa o reino do céu. José salva Israel e os gentios da morte e alimenta-os com o trigo, que dá a vida. Jesus salva Israel e os gentios da morte espiritual e os alimenta com o pão da vida eterna. José honra especialmente Benjamim, filho mais novo entre os 12, em um banquete. Jesus dá honras especiais ao discípulo mais amado, João, que é o mais novo dentre os 12. José é revelado aos seus irmãos, que não o reconhecem no primeiro momento, depois de ser exaltado ao trono no Egito. Jesus é revelado aos seus discípulos, que não o reconhecem no primeiro momento, depois dele ter ressuscitado. Jesus é José ou não é, gente? José é uma prefiguração, não é de Jesus. Será que está claro agora? Só que é o seguinte, gente. José tem uma mãe. Raquel. Ele é o primogênito de Raquel. Certo? E Raquel, ela tem uma morte traumática. Quando ela vai ter Benjamim. Ela morre sentindo dores de parto. Ela morre durante o parto. É por isso que lá no Apocalipse, a mulher que está dando a luz a Jesus sente dores de parto. Para fazer uma alusão com as dores de parto de Raquel. Mas não é só isso não. Raquel é reconhecida até hoje pelos judeus como intercessora de todo o povo judeu. Por quê? Porque quando ela morre, ela é enterrada em Belém, onde acontecerá o massacre babilônico e onde acontecerá o massacre de quem, gente? O massacre dos infantes, quando Jesus nasce. Né? Essa foto que vocês estão vendo aí, vocês acham que é o quê? Uma igreja católica, com as pessoas venerando? Não é. Aí é o túmulo de Raquel. E os judeus estão venerando Raquel como mãe do povo de Israel. Essa veneração ela acontece todo ano, é o lugar onde Raquel foi enterrada. Com véu. É o local onde Raquel é venerada até hoje pelo povo judeu. Mas não se preocupem, quem inaugurou esse negócio de veneração aos santos foram os católicos na Idade Média. Né? Olha só. Gente, se vocês forem a Israel, até hoje os judeus veneram Raquel. Veneram o túmulo de Salomão. Tá? Há vários túmulos de figuras importantes que recebem veneração dos judeus até hoje. E Raquel é uma dessas pessoas especiais. Porque na tradição oral judaica, e aqui eu quero que vocês, como diriam os nossos, mais uma vez, os nossos irmãos pentecostais, agora vocês vão sentir o poder. Tá? A Virgem Maria, a Raquel, né, ela morre sentindo dores de parto. Ela tem o seu filho, Benjamim. Só que Benjamim não é o nome inicial dele. Ele recebe um outro nome, dado por Raquel. O filho das minhas dores. É o pai da criança que muda o nome do filho, porque era um nome muito triste, e dá o nome de Benjamim, o filho da mão direita. Né? Mas ele nasce com outro nome, ele é o filho das minhas dores. Agora eu quero que vocês me respondam como bons católicos. Quando que Jesus entrega a Maria o seu filho João? Na cruz. Por quê? Porque João, a partir daquele momento, é o filho das dores da Virgem Santíssima.
que é a nova Raquel. Entenderam? Gente, a pedagogia de Deus, ela funciona dessa forma. Ela explicita no Novo Testamento o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento ele realiza de uma forma melhor que o Antigo. Ele é verdadeiramente a realização do Antigo Testamento. Então Maria, pessoal, assim como Jesus é o novo Adão, é o novo Moisés, é o novo José, é o rei dos reis, Maria é a nova Eva, é a Arca da Aliança, é a nova Raquel e é a rainha de todos nós. É nossa amadíssima mãe, que foi entregue a nós em dores na cruz. Eu espero que essa palestra tenha gerado para vocês muitas dúvidas para tirar agora. Também espero que tenha gerado muitas certezas. Não é? Essa é a defesa apologética de Maria que sempre foi feita pela Igreja Católica. Sempre, sempre. Desde os pais apostólicos. Nós não podemos perder essa defesa apologética. Nós não podemos deixar de entender Maria como ela é. E nós não devemos diminuir a Virgem Santíssima para tentar nos aproximar dos nossos irmãos. Pelo contrário. Nós temos que mostrar ela em toda a sua riqueza e seu resplendor. E eu vou dizer para vocês uma experiência pessoal que eu tenho. Aqui no centro já aconteceram algumas conversões, vocês sabem. Né? A começar pela minha esposa, nós tivemos várias outras conversões também na época de Centro Dom Bosco, ainda de Brasília. E todas elas tiveram uma participação muito especial da Virgem Santíssima. Todas. Eu já contei para vocês, a da minha esposa está no canal Veritatis Splendor, para quem quiser ver. A Olga, depois de 4 anos conversando com ela, discutindo, a conversão dela de fato aconteceu no dia de uma procissão em que à frente ia... Onde é que está a imagem? Você guardou? Aqui em cima da mesa. Aquela imagem de Nossa Senhora da Conceição. Certo? Aquela imagem ia à frente. Nós rezamos o rosário, a Olga foi rezando só o Pai Nosso e voltou rezando a Ave Maria. Certo? Então, a Virgem Santíssima, Deus poderia ter encarnado de diversas formas. Deus poderia ter simplesmente descido do céu. Deus poderia ter, sei lá, vindo do barro. Deus poderia ter vindo de qualquer forma. Ele é Deus. Mas nós devemos respeitar, inclusive, a soberania dele. A escolha soberana de Deus foi vir através de uma mulher. Por quê? Porque a queda do homem aconteceu por convite de uma mulher. A redenção deveria vir pelo convite de uma outra mulher. A redenção não acontece apenas no gênero masculino de Cristo. A redenção ela acontece com a participação da mulher também. Porque a queda se dá por Adão e Eva e a redenção se dá na cruz em Cristo, porque ele preparou uma mulher imaculada, santa, que disse sim, onde todos nós teríamos dito não. Onde a Eva disse não. Porque o empenho de Eva era um único: não comer da árvore do fruto proibido. Ela só precisava fazer isso. E ela não fez. Assim como todos nós só precisamos de uma coisa para merecermos o céu: não pecar. Olhem para si mesmos e vejam quantas vezes vocês já caíram só hoje. Certo? Maria era uma jovem, provavelmente de 13, 14 anos, prometida em casamento e que sabia que se gerasse um filho fora do casamento, seria apedrejada até a morte. E em nenhum momento nós vemos qualquer indício dela querer dizer não. Ela disse sim desde quando nasceu e permanece dizendo sim para sempre. Né? Então ela é a obediência que Eva não teve. Quero então, com essa palestra, reacender em vocês a chama da paixão, do amor
e do desejo de veneração pela Virgem Santíssima. E agora a gente encerra a palestra e eu abro as perguntas que vocês quiserem. Estejam à vontade para fazer as perguntas sobre os dogmas marianos, que eu sei que deve ter surgido. Estejam à vontade, estou aqui à disposição de vocês. É isso. Temos alguma dúvida? Cri, cri, cri. É isso, gente. Eu fico... Precisa de um momento de meditação. Eu estou aberto no meu WhatsApp, depois se refletindo sobre isso, contemplando isso, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem mandar mensagem, certo? Esse livro é um livro maravilhoso, maravilhoso, né? Mas não é novo. Né? O Brent Pitt, ele faz essa avaliação, ele fala, quando eu estava escrevendo a minha tese, eu estava me sentindo o homem mais inteligente e esperto do mundo. Aí eu fui pesquisar na patrística para ver se eu encontrava fonte para isso. Aí eu vi que já estava tudo lá. Não tem nada de novo, gente. Tá? Só que parece que o conhecimento cristão ele vai se diluindo, né? Nesses 2000 anos as pessoas vão perdendo essas referências. O que ele faz muito bem aqui é recuperar a referência do que é a verdadeiro catolicismo. Né? E a próxima palestra para vocês, Upon this Rock, sob esta rocha. E eu vou falar para vocês sobre o primado petrino e a sucessão apostólica. Eita! Essa palestra eu já fiz há muito tempo no YouTube, pelo Centro Dom Bosco Brasileiro, mas eu acho que vale a pena a gente refazer agora como um novo centro e tem novas coisas para adicionar a ela, tá bom? Então, sem dúvidas, vamos comer? Bora.